Mais uma informação exclusiva no Blend de Informações. Falei com Vitor Pereira e acredite, ele está magoado com o Corinthians, fala em ingratidão e eu vou te contar essa história com exclusividade aqui no Blend de Informações. Vamos também falar de Dorival Júnior, ele queria o Corinthians, hein? Dorival que faz um excelente trabalho no São Paulo e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, nós vamos falar sobre isso também. E tem a posição que Matias Rojas deve estrear no Corinthians diante do América Mineiro. E ainda tem o Santos vendendo mais uma de suas promessas por 100 milhões de reais. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o Blend de Informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral. E se você quiser assistir este vídeo aqui e tantos outros, é só clicar diariodolitoral.com.br. É o nosso querido DL. E você vai acompanhar esse vídeo, tantos outros e, claro, todas as notícias da região, da Baixada Santista, do Litoral Paulista, não tem igual o DL. E você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, gazetasp.com.br, para ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E nunca vai faltar no nosso blend de informações o Rei do Café, o Rei do Blend, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Por quê? Porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, café especial. Na verdade, é o verdadeiro café. Não é um café cheio de mistura que vendem por aí, não é esse café amargo, ruim, caro. Você vai comprar no Rei do Café, o de entrada deles, que é o 100% arábica, já arrebenta, fresquinho, moído na hora, entrega em qualquer lugar do Brasil. E já vou avisando, hein? É caminho sem volta. Quem conhece o café de verdade não volta a tomar o café de mentira. E a gente vê isso aqui no canal, porque o pessoal sempre me manda as fotos, que tá sempre comprando, porque não tem como. Aliás, você não vai perder nada em relação a preço, vai ganhar em relação à saúde e qualidade. Rei do Café, 10% de descontos, loja reidocafé.com.br. O cupom é esse aqui que tá na tela, imagens na tela, café do setorista, tá certo? Vamos começar falando do Santos, já que o Rei do Café é de Santos, Diário do Litoral também. O Mônaco da França prepara uma oferta para contratar mais uma das promessas do Santos. Como vem de jovens o Santos, né? Dessa vez é David Washington, tá? Jogador que sequer ainda se firmou como titular na Vila Belmiro. A ideia é que o Mônaco venha apresentar uma proposta nos próximos dias. A ideia é contratar já nessa janela o David Washington por 20 milhões de euros, ou seja, pouco mais aí de 100 milhões de reais. Aquilo que o Corinthians pediu, né, pelo zagueiro Murilo, é o que o Mônaco vai oferecer ao David Washington para contratar o jogador. É bom lembrar que o Mônaco até liberou o Jean Lucas já, pensando na contratação do David Washington, né? Ele ganhou aquela prioridade de compra, né? O Mônaco liberou o seu volante, né? Já pela intenção, justamente pela intenção de levar o David Washington. O Santos precisa informar os franceses qualquer proposta recebida pelo menino da Vila. Então, o David Washington, aí, que é monitorado por vários clubes do futebol europeu, antes, né, se pintar alguma outra proposta, o Santos tem que avisar o Mônaco para saber se ele vai igualar a proposta, né, nem cobrir, é igualar a proposta, tá? O Santos queria mantê-lo, mas entende que 20 milhões de euros é um bom número e o David Washington deve deixar a Vila Belmiro. Assim como o Marcos Leonardo também já deixou o Santos, o Ângelo, né, o Santos vendendo aí muitos jogadores, David Washington, que o Thiago Escuro, que é o novo diretor de futebol do Mônaco, conhece desde a época de Red Bull Bragantino. Olha aí, gente, 20 milhões de euros por David Washington. Não é nem que o Santos pediu, viu? É o que os caras ofereceram o Mônaco da França. O que você acha? Comenta aqui embaixo, aproveita e deixa o like, tá? Que ajuda nós aí, como diz os jovenzinhos hoje em dia, ajuda nós aí. Deixa o like e vamos seguir com muitas informações nesse blend. São Paulo detonou o Palmeiras ontem. Aliás, é uma questão para a gente avaliar, né? Será que está chegando o fim da era de vitórias do Palmeiras? Eu tenho algo a falar sobre o Palmeiras. Para mim, está chegando o final por falta de reposição.
a diretoria do Palmeiras repôs muito mal os jogadores que saíram, tá? Eu acho que é isso que está pegando. Jogadores que foram contratados, né? Eu sempre falo aqui, o Arthur do Bragantino não é nada disso, o Richard Rios, em comparação aos atletas que deixaram o clube, o Palmeiras, enfim, pode, né, estar chegando aí ao fim de uma era, não dá para afirmar isso, mas o Palmeiras repôs muito mal. Mas não vamos tirar o mérito de Dorival Júnior, que arrebentou ontem, né, na eliminação do Palmeiras. Ele realmente, né, armou um esquema tático ali. Eu conheço o Dorival no sentido de jogar também com o resultado na mão. É difícil você jogar contra o Dorival com o resultado na mão, porque ele também sabe fechar a casinha, o time dele sabe sair jogando, os contra-ataques são bem rápidos e o Dorival fazendo um excelente trabalho. Estamos falando de um técnico que foi campeão já ano passado da Copa do Brasil e Libertadores, já está na semifinal da Copa do Brasil desse ano. E um treinador que eu posso afirmar para vocês, posso afirmar, torcedor corintiano, ele queria muito comandar o Corinthians, tá? E o Corinthians teve a oportunidade em novembro, não quis, né, ele estava parado. O Corinthians teve a oportunidade em fevereiro, acho que foi fevereiro, o Corinthians foi eliminado já, o março, do Campeonato Paulista, para o Ituano, né? Ele estava parado, ele queria, né? Enfim, a proposta nunca chegou, o Corinthians nunca procurou o Dorival e ainda teve, né? Pouco antes de acertar com o São Paulo, o Corinthians teve a oportunidade, porque ficou sem treinador, mas preferiu ir atrás, né, do Cuca, arrumou toda aquela confusão. Era só ter contratado o Dorival também, naquela época, mas o São Paulo acabou se acertando primeiro com um treinador atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Só isso. É só esse treinador que ficou aí praticamente 4 meses, né, sem emprego, com esse currículo. É muito bom treinador, mas, né, a diretoria do Corinthians preferiu apostar no Lázaro, depois tentou o Cuca, depois o Luxemburgo, aquela coisa toda. Enfim, o Corinthians vive um ano bem difícil, apesar de, né, ter conquistado boas vitórias na Copa do Brasil com chance de título. Foi eliminado precocemente no Paulista e na Libertadores da América e luta para não cair no Campeonato Brasileiro. Então, não é nada boa a situação do Corinthians ainda em 2023. E eu posso garantir para vocês, Dorival queria muito treinar o Corinthians, até porque, né, estava parado e tinha uma grande oportunidade ao clube que ele não treinou ainda no futebol paulista, dos grandes, claro. Mas, né, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Falando agora de Matias Rojas, hein? O homem foi apresentado, até que enfim, né? Registrado no BID, apresentado, vai usar a camisa 18, canhotinho, jogador de 27 anos, jogador com uma boa passagem pelo Racing, era o camisa 10 do Racing, falou muito, né? Que por intuição aí escolheu o Corinthians, conversou com o Paulo Guerreiro, né, para saber como é que é o Coringão, falou que tem sido muito bem recebido, também jogou com o Romero no Cerro, na seleção paraguaia, né, aquele resumo da coletiva do Matias Rojas, falou que o Luxemburgo disse que ele pode atuar em 3, né, posições aí diferentes, é verdade. E qual a posição que ele deve estrear, então, contra o América Mineiro? Ele vai estrear contra o América? Vai. O Matias Rojas vai estrear contra o América Mineiro, tá? Posso garantir isso para vocês, na partida válida aí pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de volta. Ele deve jogar pelo lado direito, tá? Eu fui apurar as posições que ele treinou, tá? Ele treinou em 2 posições, treinou centralizado e treinou do lado direito, tá? É claro que tem aquelas caídas para o lado esquerdo, mas é bom a gente lembrar que isso faz parte de movimentação de jogo. O Vanderlei não escolheu ele para treinar aberto do lado esquerdo. Quando o Vanderlei fala em 3 posições, o Vanderlei fala dele jogando por dentro no 4-1-4-1, como uma espécie de volante, posição, por exemplo, hoje do Fausto Vera, posição que atua o Maicon. Ali é uma das posições. Outra é um meia mais encostado na área ali, né? E a terceira posição é que ele deve jogar nesse sábado, que é aberto pelo lado direito. Então, essa é a posição. Eu já havia falado isso para vocês, que o Corinthians estava contratando o Matias Rojas como se fosse um atacante, por isso que o Corinthians deixou de buscar um atacante no mercado da bola, porque, né, o Matias Rojas ele foi contratado para jogar exatamente ali naquela posição. Então, ele treinou ali e vai jogar nessa função, tá certo? Posição de Matias Rojas, você gostou? Aberto na direita, no 4-1-4-1, Adson e Biro devem perder espaço
e o Matias Rojas estreando pelo Coringão. Comenta aqui embaixo. Deixa o like aí, meu amigo, ó, deixa o like aí, se inscreva no canal também, muito importante. Nós vamos encerrar esse blend de informações falando de Vitor Pereira. Lembra dele? O VP, que era o VP da massa, depois virou o Judas Pereira. Tô falando que a torcida diz por aí, né? Enfim, eu entrei em contato com o Vitor Pereira, tá? Para falar da situação dele do Corinthians e tentar uma entrevista com ele, para ele contar um pouco do que aconteceu. Vocês sabem que eu fui o primeiro, tá? O primeiro a revelar que o Vitor Pereira estava deixando o Corinthians e não era só por conta da família, né? Era questão que envolvia ali também a reformulação do elenco. Ele queria a saída de muitos veteranos, o Duílio não queria, ele queria 5 ou 6 reforços com a saída dos jogadores mais velhos, líderes do elenco, e acabou que isso não acontecendo e o Vitor Pereira deixou o clube, né? Teve toda aquela história, na nota oficial foi questão por causa de família, enfim. Eu entrei em contato com o Vitor Pereira e ele se mostrou magoado com o Corinthians e não quer falar sobre o Corinthians, tá? Eu vou ler para vocês aqui uma das respostas que ele me deu. Com todo o respeito que eu tenho, Samir, pelo seu trabalho, já chega de novela, chega de ingratidão, chega de desrespeito e chega de mentira, tá? É claro que aqui existe um contexto, né? Ele acha que sofreu no Corinthians ingratidão, tá? Ele acha que sofreu desrespeito e que houve muita mentira em relação ao seu nome no Corinthians. Aí uma polêmica que agora, né, está aberta, né? Porque o outro lado que via isso, né? Eu acho que a questão do desrespeito, né, deve ter sido por conta de entrevistas que depois falaram, né, em relação ao Vitor Pereira, né, questão de caráter, essas coisas. Eu acho que isso o magoou. Eu creio que talvez o que ele está dizendo aqui não é nem com a instituição Corinthians, com a torcida corintiana, mas deve ser mais com a cúpula, né, com a diretoria do Corinthians, e ele falando em ingratidão, né? E aí é uma coisa que pega bastante, porque ele deixa o Corinthians, né? Após ser abraçado e muito bem recebido, ele deixa o Corinthians, né? Agora falando em ingratidão, citando mentiras e desrespeito, e por isso existe mágoas aí do Vitor Pereira em relação ao Corinthians, né? E agora, gente, o que dizer, hein? Nós vamos desenrolar mais esse assunto no Café da Fiel hoje às 19 horas, que vai começar às 19, tá? Acho que vai ser interessante para a gente conversar. Vou querer muito ouvir você, torcedor corintiano, sobre isso, né? Quando o Vitor Pereira fala que chega de ingratidão, desrespeito e mentira, o que você acha que ele está querendo dizer com isso, tá? Eu dei aqui um pitaco, né, do que eu acho, do que eu penso em relação a isso, mas essa foi a posição de Vitor Pereira em relação ao Corinthians, se demonstrando exatamente, né, extremamente chateado com tudo que aconteceu na sua passagem pelo Timão, tá certo? Eu não passei para vocês os números do Dorival Júnior, né? Tinha pegado os números do Dorival, são 22 jogos, 13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 66,6%. Um baita de um aproveitamento do Dorival Júnior, que é outro técnico também envolvido aí, não em polêmica com o Corinthians, mas numa situação constrangedora, porque queria comandar o Corinthians, não houve proposta e o Corinthians bateu cabeça no mercado. Vitor Pereira, Dorival, Rojas, fala aqui embaixo, escreve aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso, nesse blend de informações, que sempre tem uma exclusiva, né? Dessa vez, Samir Carvalho, exclusivo! Falou com Vitor Pereira, meu amigo. Comenta aqui embaixo, tá bom? Ó, seja membro do canal, planos Cafezinho, Café, Cafezão e Café Especial. Me segue lá no quadro, vídeos curtos a todo momento, hein? E também deixa o likezão aqui para garantir, né, que esse vídeo vai chegar a outros corintianos. Até às 19 horas no Café da Fiel. Forte abraço, Deus abençoe sua vida, até o próximo café. Valeu.